Bom, gente, a nossa aula de ciências agora vai ser na página 48. E vivam as vacinas, não é? Coloquem aí no dedo de vocês na página 48. Por que será que hoje em dia as crianças quase não adquirem mais as doenças que eram comuns antigamente? Por quê? Porque existem as vacinas como forma de prevenção. As vacinas, elas são substâncias que criam anticorpos, ou seja, tipo assim, proteção para que a gente não adquira as doenças, certo? E vivam as vacinas. Página 48. Para que servem as vacinas? Para que vocês acham? Para que servem as vacinas? Bom, gente, as vacinas elas servem para a gente não adquirir doenças em determinado tempo, porque as doenças elas aparecem em determinado tempo, ou seja, no inverno é mais fácil aparecer o que? Gripe e várias outras coisas. Então, cada doença tem sua data, né, para vir. Então é assim. Vivam as vacinas. As vacinas são produzidas para deixar o nosso corpo mais preparado para enfrentar algumas doenças. Todas as crianças precisam de vacinas para ficar protegidas contra certas doenças. É muito importante fazer visitas regulares ao pediatra, médico especializado em doenças infantis, que cuida necessariamente de crianças. Ele examina as crianças e verifica se estão saudáveis ou se precisam de algum tipo de tratamento. Além disso, pode dar todas as orientações sobre as vacinas. Para que servem, a época em que devem ser tomadas e seus possíveis efeitos. Observe o menino sendo vacinado. A vacinação é a maneira mais simples e eficiente de se prevenir contra uma doença. Como a gente já sabe, observando o menino, desde quando a gente é pequeno até a gente grande, a gente toma vários tipos de doenças para se prevenir, ou a gente toma vários tipos de vacina para se prevenir das doenças. Eu me contradisse agora, me atrapalhei um pouquinho, certo, gente? Quando a gente tem medo das doenças, porque a agulha, ela é um pouquinho grandinha, não é? Então, ela é colocada no nosso braço e assim a substância, ela é adicionada ao nosso corpo, certo? Quando a gente é pequeno, a gente normalmente toma aquela vacina de gotinha. Por quê? Porque a vacina de gotinha, quando ela é tomada na boquinha, ela já age em todo o corpo. E também a gente toma vacina nos bracinhos e nas perninhas, não é? Quando a gente é pequeno, a gente toma mais vacinas do que quando a gente já é crescido. Porque pequeno a gente ainda é indefeso e não tem o corpo totalmente feito, não é? Então, por isso que quando a gente é pequeno, a gente toma vários tipos de doenças. Tem as doenças, como aqui está falando, observa a carteirinha aqui, a hepatite B, o sarampo, não é? São vários tipos de vacinas que existem para combater essas doenças. A vacina contra o sarampo. Aqui na primeira questão, observe a carteira de vacinação abaixo. Tem a hepatite B, antipólio, tetravalente, várias outras. A carteira de vacinação serve para você saber se você tomou aquela vacina, em que dia você tomou, qual era o código que você tomou, qual era a vacina, se ela é legal, se ela está integrada entre as outras, certo? Então, tudo isso é uma forma de precaução. Tudo isso é uma forma que a gente anote e que a gente tenha certeza de que a gente tomou. Todos vocês têm uma carteirinha em casa, que eu sei, carteirinha de vacinação de quando vocês eram pequenos. Porque todo mundo tem. Eu também tenho uma, só que a minha tem tipo uma bonequinha na frente. E quando a gente abre, já tem todas as vacinas que eu já tomei.
Se vocês conseguirem a vacina de vocês aí na casa de vocês, certo? A carteirinha de vacinação, vocês observem quais foram as vacinas que vocês já tomaram. Peçam a mamãe ou papai para que peguem a carteirinha de vacinação de vocês para que vocês observem todas as vacinas. Como a gente também está observando aqui na página 49. Que tem algumas vacinas, normalmente tomadas em 2007, 2008, certo? Primeira dose, segunda dose, terceira dose. Você tem alguma carteira igual ou parecida com a carteira da página anterior? Sim ou não? Para que ela serve? Para que a carteira de vacinação serve? Serve para anotar, não é? Para anotar qual foi o dia que você tomou a vacina. Você já tomou a primeira dose, a segunda ou a terceira dose, certo? Então, tudo isso a gente tem que prestar bem atenção. Pronto? Segunda. Quando você completou o mês de vida, provavelmente foi aplicada em você a primeira vacina, a BCG, contra uma doença chamada tuberculose. Nesse dia, você recebeu uma carteira de vacinação, em que estão anotadas todas as vacinas que você já tomou. Peça a sua carteira de vacinação a seus pais ou a outro adulto de sua família e compare-a com a da página anterior. Juntos, verifiquem quais as vacinas que você já tomou e quais ainda faltam ser tomadas, não é, gente? Então, é sempre bom a gente verificar. Essa é uma atividade apenas oral, para que vocês façam a comparação da carteira de vacinação de vocês com essa carteirinha apresentada pelo livro na página 49. Então, tentem aí na casa de vocês arranjar a carteirinha de vacinação de vocês e tentem comparar, como se a gente estivesse na escola. Se você está com um coleguinha, com um irmão, compare com ele. Converse sobre as vacinas que você tomou, que você ainda não tomou. Se você não sabe o significado assim de algumas vacinas, vocês podem pesquisar na internet, porque existem várias vacinas que a gente ainda não conhece, não é? Vamos lá. Continuando. Depois da comparação que vocês fizerem, a gente vai continuar com o conteúdo e as perguntinhas de classe, não é? Pronto, vamos lá continuar. Vitória das vacinas. A primeira vacina criada pelo ser humano foi contra a varíola, uma doença que deixou o corpo das pessoas cheio de bolhas de pus, causava deformações no rosto, provocava cegueira e, em muitos casos, a morte. Um dia, o cientista inglês Edward Jenner notou que as vacas tinham uma doença parecida com a varíola humana. Era a varíola bovina. Notou também que quem tirava o leite das vacas doentes, ficando em contato com as bolhas de pus nas tetas dos animais, passavam a ter algumas bolhas nas mãos e logo desapareciam. Mas o curioso era que essas pessoas não contraíam a varíola. Jenner, então, usou o pus das bolhas das vacas em pessoas para ver o que acontecia. Observou que elas ficavam com alguns sintomas parecidos com os da varíola humana, mas bem mais fracos, e a doença era inofensiva. Depois da sua conclusão, injetou no corpo dessas pessoas as secreções de outra que tinha contraído a varíola humana. O resultado foi que essas pessoas não pegaram a doença. Nascia assim a primeira vacina no mundo, a antivariólica. Eu não sei falar direito esse nome, não.
Graças a Edward Jenner, desde 8 de maio de 1980, a Organização Mundial da Saúde declarou oficialmente que a varíola não existe mais no mundo. Por quê? Porque foi criada uma vacina contra ela. Não é, gente? Recordando ideias. Quais as principais causas de haver tantas doenças? Por que vocês acham, gente, que existem tantas doenças nesse mundo que precisam ser combatidas? Por que existem tantas doenças? Digam aí pra mim. Gente, existem muitas doenças porque a maioria das pessoas não se cuida, não tem higiene, não come os alimentos que é para comer, não tem uma alimentação saudável, não se consulta, não vai ao médico e várias outras coisas. Essas são as principais causas que desenvolvem novas doenças. Por exemplo, essa doença que a gente está sofrendo agora no mundo é uma doença que ela é contagiosa, não é? A gente sabe que a gente tem que higienizar as mãos e colocar uma máscara para proteger todos os nossos órgãos, não é, gente? Então, essa é uma das causas. Segundo, por que as vacinas são importantes para a nossa saúde? Por que as vacinas são importantes para a nossa saúde? Página 51. Por que as vacinas são importantes para a nossa saúde? Porque elas nos ajudam a combater doenças, gente. Porque elas nos ajudam a enfrentar algumas doenças que a gente contraiu por descuido ou até um não descuido, né? Terceira, onde ficam anotadas as vacinas que você já tomou? Onde é que fica anotada? Na carteira de vacinação. Isso, pois anotem aí na terceira, carteira de vacinação. Associe, quarta questão, página 52. Associe as colunas: verminose, gripe, resfriado, virose e sarampo. Certo, gente? Vamos lá. Uma pessoa com essa doença pode sentir dor de garganta, ficar com o nariz escorrendo, coriza e às vezes ter febre baixa. Qual é a doença? É a verminose, é a gripe, o resfriado, a virose ou o sarampo? Prestem atenção. Uma pessoa com essa doença pode sentir dor de garganta, ficar com o nariz escorrendo e, às vezes, ter febre baixa. A febre é baixa. Qual é a doença? É o resfriado, não é, gente? Então, é a C. O resfriado é uma doença que tem como a pessoa ficar com dor de garganta, ficar com o nariz escorrendo e a febre é baixa. Próxima. Atinge mais as crianças. Causa febre, mal-estar, surgem pequenas manchas vermelhas pelo corpo. Qual é, gente? Vocês sabem essa? É a verminose, a gripe, o resfriado, a virose ou o sarampo? É o sarampo.
Sarampo, letrinha E. Sarampo atinge mais as crianças e causa febre, mal-estar e surgem pequenas manchas vermelhas pelo corpo. Próximo. Enfermidade causada por vermes que invadem o nosso corpo. Qual é, gente? Qual é que tá sobrando? A verminose, a gripe e a virose. É a verminose, é a gripe ou é a virose? Enfermidade causada por vermes que invadem o nosso corpo. É a verminose, o próprio nome já está dizendo, né? Verminose vem de vermes. A. Próxima, gente. É mais forte que o resfriado. Quem é mais forte que o resfriado? É a gripe ou é a virose? É a gripe, isso, B. E a última, doença causada por vírus. É a virose. Deixa eu ver aqui na... Terminem aí de responder, que não respondeu ainda. Gente, a lição de casa de vocês é lição de casa 12, páginas 153 e 154, certo? Notem aí, lição de casa de ciências, páginas 153 e 154. Deixa eu anotar aqui. Meu lápis. Cento e 153 e 154 do livro de ciências, certo? Bom, gente, agora a gente vai pegar a folhinha que vocês foram buscar lá na escola pra gente responder, certo? Desculpem, é porque eu mexi aqui e aí caiu. Vamos lá. Ciências. A folhinha que a gente pegou lá na escola, certo? Bom, gente, vocês vão responder essa atividade de acordo com o que está escrito no que a gente leu do livro, certo? Vocês vão pesquisar da página 48 até a página 52. Responda corretamente as perguntas abaixo. Se você já souber, você responde o que você acha que é. Mas eu prefiro que vocês peguem a resposta pesquisando no livro, porque é assim que vocês podem pesquisar, né? Por que todas as crianças precisam de vacina? Qual é o médico especializado em doenças infantis? O que ele faz? O que é a vacinação? Então, todas essas perguntas estão no livro, certo? Vocês vão responder, vocês vão pesquisar e responder. Segunda, complete. Observe a imagem acima. O que você vê? Essa segunda questão, ela é pessoal, certo? E a terceira, você vai completar com essas palavrinhas que estão entre parênteses. Morte, cegueira, varíola, bolhas de pus e deformações. Também está no livro, então vocês pesquisem e respondam. E a quarta, marque V para verdadeiro e F para falso, certo? Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão
responder essa atividade da folhinha. Quando vocês terminarem de responder, vocês olham no livro se está certo. Tudo bem? Se eu corrigir com vocês, eu vou ficar dando a resposta. Isso é chato, né? Ficar dando a resposta. Que vocês vão, assim vocês não vão aprender. Então, essa é a atividade de classe que vocês têm que responder sozinhos, certo? E a atividade de casa, como eu já falei para vocês, lição de casa 12, na página 150. Vamos lá ver. Peraí, só um instantinho. Páginas 153 e 154 do livro de ciências, que vocês já anotaram. Atividade de casa e atividade para responder agora, como vocês estão em casa, não é? No caso de vocês, a atividade da folha. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que a gente discutiu sobre as vacinas, sobre os tipos de vacinas, sobre as histórias quilombolas e as tradições. Então, vocês respondam a atividade, quando vocês puderem, façam a atividade de casa, certo? Obrigada pela atenção de vocês e aprendam sempre. Eu estou com muita saudade.